O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o ano extraordinário da misericórdia, instituído pelo Santo Padre Papa Francisco. Num tempo assim tão difícil da história, uma época tão complicada da Europa, aonde então chegou-se à conclusão de que todas as tentativas humanas de organizar a vida em sociedade fracassaram, não deram certo. Todas as propostas, até mesmo aquelas mais extremas que buscavam resolver e transformar o mundo num paraíso, falharam. Então, o Papa se coloca a pergunta: o que há de valer-nos, além da busca de maneiras mais justas de organizar a vida social, que não pode faltar? O Papa diz que nós devemos voltar ao princípio da misericórdia. Esta palavra é composta de duas: miséria e coração. Portanto, o misericordioso é aquele cujo coração se compadece, sofre junto com o que está sofrendo, com o miserável, ou seja, com aquele que está numa situação desfavorável. Seria pôr-se no lugar dele, vestir a camisa dele, assumir a situação dele, para então entender e a partir daí agir de maneira que nós, como se fizéssemos aquilo para nós mesmos, ou seja, colocar-nos no lugar do que está de fato padecendo. E esta proposta tem assim 1.500 pontos, consequências e etc. A palavra de Deus nos ajuda então neste sentido, quando Jesus nos convida a buscar, caminhar por uma porta estreita. Todos nós já sabemos o que isso significa, a porta estreita, porque ele diz que por essa os justos passarão, por estas nós nos esforçaremos para ir, obteremos vitória.
porque esta porta estreita conduz à vida, conduz à salvação. Mas, geralmente, a gente se entusiasma por outra. É uma porta bem larga, espaçosa. Só que ele diz que esta aqui conduz para a perdição. Então, a nós a escolha. Qual porta queremos, pois, varcar? Se é a porta estreita que conduz à justiça, à vida, ao bem, ao que é proveitoso, à solidariedade, ao perdão, enfim, a porta que conduz a Deus, ou se é a porta larga e espaçosa pela qual a gente então se entusiasma e vai, né, com todo afã, mas ela vai desembocar na perdição. A nós a escolha. E Jesus então fala sobre isto, dizendo que há outras pessoas, até diferentemente dos que foram escolhidos. No caso, ele está falando aqui dos judeus históricos da época dele, né? Há outros que não foram escolhidos, que não tiveram, digamos, não receberam as mesmas promessas, mas que, se esforçando, acabaram indo participar do banquete do reino. E veio gente daqui, dali, do norte, do sul, do oriente, do ocidente, como ele usa, certo? Para participar, sentar-se na mesa de Deus. É uma admoestação, é uma advertência. Se de fato nós estamos buscando caminhar por esta porta estreita, viver a misericórdia, noutras ocasiões já relembrei sobre as obras de misericórdia, que agora são 8 corporais, 8 espirituais, porque o Papa Francisco acrescentou mais 2, uma em cada lista. A 8ª obra corporal é cuidar da natureza, cuidar do mundo, que é nossa casa comum, e a 8ª obra de misericórdia espiritual é contemplar, orar, agradecer a Deus pelo dom da natureza, especialmente pelo dom da vida. Pois bem, todas estas lembranças vêm em nosso auxílio para nos ajudar a caminhar por esta estrada da vida. Nós conhecemos muito bem o evangelista São Lucas, que nos dá esta informação, como ele é o evangelista da misericórdia de Cristo, o qual faz então o Cristo abrir os seus braços para acolher exatamente estes que não estavam previstos nas promessas, para acolher estes que estão em situações desfavoráveis, para acolher os últimos, como nos ensina também, apesar de toda a crítica, o Papa Francisco. E por isso entendemos bem quando o evangelista diz exatamente isto: virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa do reino de Deus, e assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Existe aqui toda uma proposta de inclusão, de participação, de extensão, para que outros sejam incluídos, acoplados na imensa misericórdia do Pai, que, portanto, não dispensa ninguém. Até o espírito do jubileu, do ano extraordinário da misericórdia, fala disso. Papa Francisco diz que para ganhar as bênçãos do jubileu é preciso cumprir, fazer acontecer as obras de misericórdia. E se alguém já as executa, diz ele, já recebe, por isso mesmo, as bênçãos do jubileu. Bom é então completarmos isso com a Santa Confissão, com a passagem pela Porta Santa, com as orações do Creio, do Pai Nosso, da Ave Maria, do Glória ao Pai, nas intenções do próprio Papa, como é tradição.
Esforcemo-nos, portanto, meus irmãos e irmãs, para o bem. O bem é a nossa vocação. O bem nos faz propensos ao céu. O bem faz com que os nossos pecados sejam perdoados. O bem nos abre a porta do céu. O bem é a matéria final que vai cair no julgamento. Não serão outras coisas, mas o bem. Como nos lembra São João da Cruz e Santa Teresinha de Jesus, numa linguagem poética: ao termo da nossa jornada, seremos julgados pelo amor. Ao termo da nossa jornada, seremos julgados pelo amor. São dois poetas espirituais, São João da Cruz e Santa Teresinha. Traduzindo em português claro, quer dizer, no fim da vida, nós vamos ser julgados pelo bem que tenhamos praticados. No fim da vida, nós seremos julgados pelo bem que teremos praticado. Vamos nos esquecer do contrário disso, ou seja, de sermos julgados pelo mal que tivermos praticado. Vamos deixar isso de lado, porque não é essa a nossa vocação, praticar o mal. Vamos ficar com esta escolha aqui do bem que tivermos praticado. E que possamos comparecer, então, no momento do julgamento, com as nossas mãos cheias de boas obras, para apresentarmos lá diante do Pai as nossas boas obras. O resto tudo será vaidade inútil, que Deus afastará, conforme diz aqui no Evangelho, dizendo: não sei o que é isso, não sei quem são vocês, não vos conheço. As mãos cheias de obras boas são as únicas coisas que nós poderemos levar para o céu. E prestem atenção, a única coisa que não nos impedirão de levar, todo o resto ficará aí. As boas obras subirão conosco. Deus é maravilhoso, meus irmãos e irmãs. Vamos então, a partir da palavra, a partir do convite do Santo Padre para o ano extraordinário da misericórdia, escolher, decidir, definir, optar, estar sempre do lado do bem. Nós venceremos. Um instante de silêncio.